Primeira-ministra está autorizada. Tá. Mesa, primeiro eu gostaria de agradecer a todo mundo antes de começar meu discurso. Me dá só um minutinho, rapidinho. Vamos lá. 3, 2, 1. Mas antes de entrar no substantivo, eu quero enquadrar esse debate. Os movimentos sociais, tipo o movimento trans, eles não são só espaço de afirmação identitária ou disputa, eles são, por definição, uma estrutura organizada que busca alterar o status quo. Isso significa que eles precisam operar sob regras concretas de transformação social, analisar onde tem margem de manobra, onde está veto institucional, o que gera o menor atrito possível com uma sociedade resistente à mudança. Então, esses grupos que priorizam acesso ao tratamento colocam a energia deles na alteração de sistemas de saúde, que é uma arena tecnicamente complexa, é cheia de atores e vetores, tem médico, tem gestor, tem plano de saúde, tem agência, e é muito vulnerável a campanhas de sabotagem simbólica, tipo ideologia de gênero, mutação de criança, etc. Então, quando você faz isso, esses movimentos desgastam o capital político com pouca margem de retorno imediato. Se prendem a uma arena que depende de financiamento contínuo, decisões de médicos, que são tendencialmente mais ricos, mais conservadores, e sensibilização dos profissionais, todos vetores frágeis e facilmente reversíveis. No comparativo, é óbvio que o backlash é menor do nosso lado da casa, porque o tratamento médico ativa vários pânicos morais sobre o corpo, infância e irreversibilidade, temas que vão sempre mobilizar a reação de conservador. Só que o reconhecimento legal do nosso lado é visto como um ato só formal e administrativo, o que gera muito menos resistência simbólica e emocional. Agora, os grupos do nosso lado que priorizam o reconhecimento legal operam em outra lógica. Eles mudam o que é simbólico, o que é fundacional e o que é mudável pelo Estado. Então, eles desafiam o Estado não no que o Estado entrega, tipo cirurgia, hormônio, psicoterapia, mas no que o Estado reconhece como legítimo. Mesa, é exatamente isso que essa casa precisa julgar, como que movimentos que vivem sob risco, escassez e vigilância devem alocar a força deles. Meu primeiro contributo substantivo é um princípio lógico sobre a dignidade do reconhecimento. Tem algo profundamente injusto em uma sociedade que obriga um grupo de pessoas qualquer a passar por um sofrimento extremo, medicalização ou validação externa só para ter sua identidade respeitada. A dignidade do reconhecimento não é um detalhe secundário. O que eu quero dizer com isso? Ser reconhecido pelo Estado pelo nome e gênero com os quais você se identifica não é um luxo, é uma condição mínima de existência como sujeito moral. É o que torna possível, por exemplo, se candidatar por emprego sem medo de ser exposto, usar serviço público sem ser questionado, andar pela rua com o mínimo de segurança e estabilidade. A ausência desse reconhecimento significa que o Estado diz: você é um erro administrativo. Isso é absolutamente inaceitável principiologicamente. É por isso que eu quero dizer que esse reconhecimento é um direito negativo. É um espaço de proteção onde ninguém pode te legitimar. Direitos negativos, tipo liberdade de expressão, associação, ou nesse caso, a liberdade de ser reconhecido sobre quem você é, existem para proteger a gente da arbitrariedade do outro. Eles não precisam ser conquistados com dor ou provados por mérito, eles simplesmente são. Isso é mais do que uma lente utilitarista jamais conseguiria captar, porque essa lente sempre vai se perguntar: o que causa mais bem-estar? Como se a existência de alguém pudesse ser negociada em função do bem-estar de outro grupo ou de um cálculo de custo-benefício. A gente diz que não, a gente diz que o reconhecimento da identidade de uma pessoa trans não é um meio para o outro fim, não é uma forma de facilitar o acesso à saúde, é um fim em si mesmo. Para quem acha que isso é tua teoria, pensa no paralelo. Se o Estado dissesse para uma mulher que, antes de ser reconhecida como mulher, ela teria que passar por um teste de cromossomo, seria absurdo. Se o Estado exigisse que uma pessoa negra só pudesse ser reconhecida legalmente depois de um teste genético, seria inaceitável. Mas é isso que a gente faz com pessoas trans quando a gente não prioriza o direito delas à existência formal e institucional. Então, comparativamente, o lado da oposição falha nesse princípio em duas formas. Primeiro, porque ele faz a dignidade uma consequência, não um ponto de partida. Quando você prioriza o acesso ao tratamento, eles dizem, em essência, você vai ter reconhecimento depois que sofrer, depois que provar que está em sofrimento bastante, depois de mostrar que a sua dor é válida, depois de passar esse tempo todo tentando se mudar. Isso é profundamente violador, porque transforma o reconhecimento em recompensa e não em direito. Segundo, porque perpetua um tratamento patologizante da identidade trans. Se a primeira agenda for tratamento médico, a mensagem institucional é que ser trans é um problema a ser corrigido, não uma identidade a ser reconhecida. Eles podem até dizer que querem o bem da população trans, mas o modelo deles estrutura esse bem como dependente de um diagnóstico, e a gente diz que isso é principiologicamente insustentável. Eu tenho um segundo contributo substantivo, mas antes pode, Arthur? A razão da existência do movimento trans não é melhorar a qualidade de vida da população trans, que já é perseguida? Se sim, não, exato. Eu acabei já... de falar que você não pode medir isso pelo bem-estar e melhorar a qualidade de vida no centro que você está falando. Você tem que dar um direito principiológico, isso é um argumento principiológico, tá? Eu tenho um segundo contributo substantivo, ele é mais pragmático e disputa diretamente a métrica que a oposição provavelmente vai tentar usar, a de bem-estar e redução de sofrimento, aí, como a gente acabou de ouvir no POI. Eu tenho 3 pontos de análise para justificar que mesmo nessa métrica mais pragmática a gente está melhor. O primeiro é: acesso à saúde é muito estruturalmente limitado, é por isso que ela é lenta, fragmentada e vulnerável. Então o movimento de oposição depende que o Estado financie, estrutura, distribua com uma qualidade, uma série de serviços: endócrino, psicológico, psicólogo, fonoterapeuta, cirurgião, centro de referência. Em qualquer país, mesmo no país progressista, isso exige uma verba contínua, capacitação de profissional, mudança curricular, formação de protocolo, o caralho é 4. Em países conservadores ou em crise fiscal, tipo muitos da América Latina que a gente vive, isso é
politicamente muito improvável, logicamente quase inviável. E mesmo quando isso existe formalmente, esse sistema falha. Hoje a gente já tem previsão legal em vários lugares para cobertura hormonal ou acompanhamento psicológico, mas tem filas de espera enorme, médicos que se negam a atender, barreiras de linguagem, humilhações cotidianas. Em outras palavras, o acesso à saúde para a população trans não é uma promessa, é uma loteria. E a gente compara aqui, o reconhecimento legal é um ponto de entrada muito mais barato, mais implementável e mais resistente a sabotagens institucionais, tem alterações administrativas em cartórios, em registros civis, exige legislações que podem ser aprovadas de forma muito mais rápida, muito mais direta, e tem um retorno político muito mais visível, por isso é muito mais fácil construir alianças e aprovar ele, mesmo em contextos hostis com conservadores. Segundo ponto de análise, o reconhecimento jurídico é a chave que abre essas portas aí que eles querem abrir, então eu priorizaria ele porque eu quero ele primeiro. O que garante que uma pessoa trans consegue entrar no posto de saúde e ser chamada corretamente, ou ser tratada com respeito por um médico, ou acessar o prontuário sem ser legitimada? O nome no cartão do SUS, o gênero no RG, a certidão com a identidade dela. Sem isso, mesmo que tenha política pública, o sistema falha na porta de entrada, os profissionais hesitam, os sistemas informatizados barram o nome social, farmácia se nega a vender medicamento, escola recusa laudo, hospital recusa internar, ou seja, mesmo o modelo da oposição só funciona de forma minimamente segura se o nosso vier antes. Eles querem construir um andar de cima sem antes erguer o alicerce, e quando eles fazem isso, eles colocam a população trans no ciclo constante de revitimização, onde o acesso só vem acompanhado de dor, erro administrativo e invalidação institucional. Terceiro ponto de análise, o reconhecimento legal protege todo mundo, inclusive as pessoas que não querem ou não podem acessar o tratamento. A oposição supõe que a maior urgência é a médica, e muitas vezes, de fato, ela é, só que o acesso ao tratamento é algo que parte da população trans não quer ou não pode fazer. Pessoas não binárias, trans que não desejam harmonização, pessoas com contraindicação médica, pessoas em situação de pobreza que não querem abandonar o trabalho delas para operar. Se você prioriza tratamento, você desenha uma política que exclui essas pessoas, ou pior, force elas a se encaixar no modelo médico para receber proteção legal. Você fala para a pessoa trans, se você quiser respeito, comece com a receita. Você fala para a pessoa não binária, se você não fizer um laudo, você continua invisível. Isso perpetua a patologização da identidade trans como condição para a cidadania. Comparativamente, a nossa política é universalista, ela parte da identidade declarada e não da medicalização. Isso permite que a proteção institucional alcance todos os perfis, inclusive os mais vulneráveis, e com isso, com muito mais rapidez. E por último, eu tenho 3 pontos de preempção. O meu primeiro ponto de preempção é, primeiro, contra a intuição de que o sofrimento da disforia corporal é imediato e letal e o tratamento salva essas vidas agora. A resposta é, sem identidade reconhecida, o tratamento é barrado na porta do SUS, negado por convênio, desrespeitado por profissionais. O reconhecimento legal é o que torna o tratamento possível na prática e não o contrário. Segundo, contra a intuição de que a luta pelo reconhecimento legal é simbólica demais e não resolve a dor concreta das pessoas trans. A resposta para isso é que ser chamado pelo nome certo no trabalho, ser respeitado numa consulta médica, ter os seus documentos aceitos, não é simbólico, é sobrevivência. E terceiro, contra a intuição de que priorizar o reconhecimento reforça o modelo conformista. Pelo contrário, só o reconhecimento legal permite que pessoas trans, não binárias ou fora de norma médica sejam protegidas sem terem que se encaixar num modelo clínico binário. O nosso modelo é mais inclusivo e é mais plural, e é por isso que eu tenho muito orgulho de propor. Obrigado pelo discurso, líder da oposição. Oi, gente, boa tarde. Primeiramente, muito bom estar aqui. Sempre incrível ser julgado por pessoas tão competentes e estar debatendo ao lado de gente tão competente. É meu primeiro break open, então, obrigado, Marina, por estar nessa empreitada comigo. Se não fosse pelo seu açaí que você me obrigou a comer, eu não estaria aqui debatendo. Então, é isso, gente. Pode, por favor, preferência da segunda casa, mas se a primeira tiver, pode fazer, não tem nenhum problema. Eu vou dizer nominalmente de quem eu prefiro o POI, e se tiver barulho, gente, mil perdões. Eu tô perto da janela, porque meu apartamento tá muito escuro agora. Então, tá. Eu vou começar meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Beleza, mesa, antes de começar o meu discurso e pra gente poder enquadrar esse debate como um todo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é rever um pouquinho a definição de o que seria o interesse desses grupos de defesa de pessoas trans que tanto Furtado falou. Basicamente, o que eles querem fazer é propor liberdade, conforto, bem-estar psicológico para as pessoas às quais eles defendem, e eles também querem trazer a melhor vida possível para pessoas trans, em seu íntimo e na sua vida pública. Ou seja, eles querem garantir que essas pessoas vão ter o que elas precisam para ter a vida mais tranquila possível, mais saudável possível, mais de boa possível. Mas além disso, todo movimento social, ele sempre vai para uma coisa que é muito importante. Qual é o lado que está mais urgente? Qual é o lado que está precisando mais de ajuda? E é exatamente aqui que a gente vai começar a abordar o nosso caso. Mas beleza. Infelizmente, a gente vive numa sociedade de aparências e estereótipos masculinos e femininos. Infelizmente, as pessoas nascem e crescem se vendo e se envolvendo nessas imagens de gênero. A gente cresce vendo que o homem, quando eu penso em homem, eu não penso em todos os tipos de
de corpos possíveis para homens. Eu sempre penso naquele homem grande, musculoso, bem fortão, bem bombado. Quando eu penso numa mulher, infelizmente eu sempre vou pensar naquela mulher extremamente estereotipada, peitão, bundão e por aí vai. Basicamente, isso afeta todas as pessoas da sociedade, mas principalmente a comunidade trans. Isso afeta como elas se veem, como veem ela e como os acessos chegam a elas. Mas, basicamente, ganha esse debate quem der mais motivos para o movimento de defesa trans priorizar a sua luta em prol de melhorar a condição da vida de alguém. Não é sobre forçar uma luta, não é sobre forçar uma mudança, mas garantir que a luta prioritária seja de acesso a modificações corporais, porque ela é uma luta urgente e um problema que mata. É um problema que afeta o direito à vida, acessos sociais e muito mais. Negar isso é negar o que faria essa pessoa se ver necessariamente como uma pessoa e que vissem ela como uma pessoa. Mas eu vou chegar nisso já já. Primeiro ponto. Acesso à saúde é uma questão de sobrevivência, não uma prioridade secundária. Basicamente, quando a gente fala sobre tratamentos de afirmação de gênero, eles têm impacto direto na saúde mental e física das pessoas trans, reduzindo taxas de depressão, ansiedade e suicídio. Tá, mas como assim? Mesa. A gente consegue perceber que, por exemplo, mulheres transexuais, principalmente nas comunidades mais pobres, elas crescem vendo todo esse estereótipo de o que é ser uma mulher. Só que, quando elas chegam, elas claramente não têm todo esse acesso do mundo. Elas não têm acesso a colocar um silicone, elas não têm acesso a fazer uma mudança corporal e por aí vai. O que acontece? Exatamente, elas entram na faca. Provavelmente por clínicas clandestinas e por aí vai. Isso não é um cenário extremo, Mesa. Isso a gente consegue ver em quase qualquer esquina de uma cidade do sul global. A gente consegue ver mulheres que vão e botam silicone industrial porque elas não têm dinheiro para pagar por uma modificação mais clara, uma modificação mais segura e por aí vai. Isso mata elas. Isso se faz com que elas, quando olhem para uma mulher e vejam toda essa questão do corpo da mulher e toda essa questão de tipo, como eu deveria ser, elas se forçam a isso. Isso é uma questão urgente. As pessoas têm a necessidade de fazer isso. Priorizar ou não essa luta não vai fazer com que elas parem ou não, mas meramente garante um acesso mais facilitado a isso, impedindo que elas morram. Sim, a gente cede que a questão de ser conhecido pelo nome, pelo gênero e por aí vai é uma questão muito importante. Mas, infelizmente, não importa o que tiver dentro do documento dessa pessoa, se essa mulher chegar dentro do banheiro feminino, vão olhar para ela e falar, você não é uma mulher. Infelizmente isso acontece. A nossa sociedade, por ser movida extremamente por aparências e estereótipos de masculino e feminino, se você não é uma pessoa que tem um acesso facilitado a isso, infelizmente você é uma pessoa que vai sofrer por causa disso. Quando a gente prioriza essa luta sobre questões de modificação corporal e por aí vai, tornando ela uma coisa principal, a gente dá para elas uma coisa que foi tirada dela o tempo inteiro. Negligenciar o acesso à saúde transfere a luta para um plano simbólico ou jurídico, enquanto pessoas continuam sofrendo ou morrendo por falta de cuidados médicos adequados. A população trans, em sua grande maioria, não tem acesso a esses cuidados médicos. Infelizmente, eles acabam passando por essas cirurgias que são em situações completamente precárias e acabam morrendo. Mesa. A morte é exatamente a coisa que a gente está tentando evitar aqui. A morte dessas pessoas, o sofrimento dessas pessoas, a falta de bem-estar delas. Estamos querendo dar um bem-estar psicológico para elas para garantir que pelo menos elas não morram. Antes de eu passar para o meu próximo ponto, Bi, por favor. Olá, muito rapidamente. Olha, neste momento os meus documentos não dizem que eu sou mulher. O que é que acontece se eu for presa? Não, eu compreendo. Tipo, é justamente o ponto que eu disse. Essa pessoa, quando ela tiver que apresentar um documento, quando ela tiver que apresentar uma coisa, eu digo que, a priori, como não vai ser uma prioridade para esses movimentos, ok, eu até cedo que pode ter esse problema. Mas lembre, essa moção é de priorizar um em prol do outro. Infelizmente, temos que priorizar a causa mais urgente. Temos que priorizar a causa e a luta que carece de mais mudanças urgentes. Infelizmente, a questão de jurídico, a questão de documentos e por aí vai, ela não se faz tão urgente porque pelo menos pessoas não morrem tentando mudar um documento. Pessoas morrem tentando mudar o próprio corpo. Pessoas morrem tentando se ver na figura da mulher, na figura do homem, porque elas não têm acesso a isso. Quando a gente dá esse acesso, necessariamente a gente garante que minimamente elas vão ter alguma qualidade de vida. Furtado? Cara, seu ponto de extremo mau gosto não é sobre passabilidade, é sobre naturalizar isso institucionalmente para que você não possa evitar ser descoberta, você possa ser reconhecido. O que protege não é parecer mulher, é ser reconhecido como tal. Cara, eu entendo. Em nenhum momento eu disse que o essencial era ser passável. Mas, infelizmente, a causa de parecer com um gênero ao qual você não se identifica e parecer com um gênero ao qual a sociedade não te identifica como ele, isso mata pessoas, isso é uma coisa inegável. Isso não é um problema de premissa, a gente consegue ver isso quando a gente vê pessoas trans morrendo, porque tentaram botar um silicone e tiveram embolia pulmonar. Infelizmente, a gente tem essas coisas acontecendo. Infelizmente, a nossa sociedade é de aparências. Então, quando a gente prioriza esse tipo de luta, quando a gente prioriza esse tipo de garantia para que essas pessoas, para que elas minimamente tenham um pouquinho mais de acesso, a gente garante que essa luta e essa urgência consiga chegar
chegar lá com um pouco mais de facilidade. Mas, enfim, basicamente, em alguns países, e eu não digo alguns tipo cenários extremos, não, é boa parte dos países que não são esses países mais liberais e por aí vai. A burocracia legal só é possível com apoio médico. Como assim, Léo? Em muitos países, alterações legais no nome e no gênero ainda dependem de laudos médicos ou comprovações de transição. Querendo ou não, a gente não está falando de um cenário aqui só Brasil, só Estados Unidos e por aí vai. Estamos falando de pelo menos um cenário que abarque boa parte dos países ou a maioria deles. Infelizmente, em alguns desses países, sem essa questão dos laudos médicos, das comprovações de transição, sem esse acesso facilitado a essas terapias hormonais e tudo mais, ou os profissionais de saúde que atestem a sua identidade de gênero e por aí vai, o próprio reconhecimento legal pode ser inviável para parte da população trans. Léo, onde é que isso quer chegar? É simples. Basicamente, o que eu estou dizendo é, para que a luta sobre questão identitária, documentos e por aí vai consiga ser o mais abrangente possível e lançar o maior número de frutos possível da forma mais facilitada possível, no maior número de locais possíveis, infelizmente, a luta sobre questões de mudanças corporais, terapias hormonais e por aí vai é o mais essencial, porque ela é um starter para a maior parte dos países. Ele muda como a pessoa se vê, porque garante que ela não vai se ver tentando alcançar de formas horríveis esse tipo de estereótipo, mas também garante que a sociedade vai ver ela como tal, garantindo essas mudanças de forma clara, muito orgulhosa. Obrigado pelo discurso. Convido agora a adjunta do governo. Luiz, olha o WhatsApp. Oi, gente. Peraí. Ligando aqui. Cronômetro. Tá. 3, 2, 1. Primeira posição. A violência não vai desaparecer de um dia para o outro, só que o reconhecimento legal oferece instrumentos concretos para lutar contra ela, e isso só o nosso lado oferece. Lei de proteção, direito de processar agressores, recursos públicos para abrigo e suporte, o mais importante, a mudança lenta, mas estrutural, da cultura institucional, do pensamento da sociedade, e a gente constrói cultura institucional reconhecendo, justamente, fazendo esse caminho institucional de reconhecimento e não o ponto da primeira posição. Esse argumento da primeira posição também transfere para a própria pessoa trans a culpa pela violência que ela sofre. O argumento do Léo diz que, basicamente, tipo, embora ele tenha feito o argumento na melhor intenção possível por um fato social, que tipo, tem gente morrendo, tentando mudar a sua aparência, etc., ele é baseado nessa premissa horrorosa de, tipo assim, se tu não for passável, a culpa é tua. Essa é uma lógica cruel, porque ela reforça o sofrimento emocional de pessoas trans que não têm acesso imediato ou que nem sequer desejam seguir um processo biomédico completo. E pior ainda, essa lógica cria uma nova forma de hierarquia dentro da própria comunidade trans, onde só as pessoas trans que, tipo, parecem suficientemente trans parecem suficientemente com o seu gênero, são vistas como legítimas, e são vistas como, tipo, pessoas que não merecem sofrer uma violência. Isso perpetua o ciclo de exclusão e de invalidação, justamente o que a luta por um reconhecimento tenta quebrar, porque a luta pelo reconhecimento não depende desse passamento estético. Uma mulher trans que chega no banheiro feminino e ouve que não pode estar ali por não ser mulher suficiente, é o sofrimento imposto justamente pela dificuldade de mudança de pensamento, ou seja, basicamente uma criação de respeito pela sociedade. No nosso cenário, mesmo no pior cenário, quando isso acontece, essa violência pelo menos não é perpetrada pelo Estado, e sim por indivíduos à sua própria responsabilidade, porque ela não é institucionalizada. Fechar essa porta da violência institucional é o ponto-chave desse debate. Institucionalizar esse reconhecimento, que é o que a gente está defendendo aqui, é o requisito para criação de políticas públicas para esses grupos, é o requisito para produção legislativa criminalizando violência contra pessoas trans, é requisito para que discriminações sejam efetivamente combatidas, para que, em última instância, a mulher do banheiro não diga mais que o banheiro não é para mulher trans, porque agora ela sabe que existem punições previstas pelo Estado para quem faz esse tipo de coisa. No lado de vocês, mesmo que a mulher faça cirurgia, ela depende da aprovação de terceiros para sofrer ou não violência, ou seja, da aprovação ou não de terceiros sobre, tipo, ela parecer mulher ou não suficiente para que daí sim ela seja, tipo, objeto ou não dessa violência. E que violência que no cenário deles não tem substrato para ser institucionalmente combatida. Só do nosso lado isso é garantido. Pós segunda posição.
Até que a sociedade mude, mais pessoas trans sofreram ataques e microagressões na rua por não conformar com esses estereótipos, perdendo espaço, inclusive, nas câmeras de discussão e, portanto, prejudicando o movimento trans no curto, e no médio e no longo prazo. Cara, é o lado de vocês que reforça esses estereótipos, porque percebe, do nosso lado a gente coloca os grupos de defesa dos direitos de pessoas trans em uma posição que tipo, continua dando o merecido, digamos assim, ou devido à dignidade devida para reconhecimento dessas pessoas, independente da opção por terapia hormonal, psicoterapia, cirurgias, etc. A gente parte do princípio, justamente princípio lógico, que essa dignidade deve ser afirmada pelo próprio reconhecimento enquanto pessoas trans e não pelas mudanças que essas pessoas querem perpetrar ou não. Ou seja, a gente foge desse estereótipo que vocês reforçam, porque vocês que colocam a condição de que, tipo, as pessoas trans precisam mudar, precisam ser passáveis, como o Furtado colocou, para que sejam, então, dignas de serem incluídas na comunidade ou que sejam dignas dessa proteção que os grupos estão tentando oferecer. Beleza. Painel, então, o Furtado trabalhou aqui como é pouco provável que o acesso a esses tratamentos de afirmação de gênero sejam acessados porque eles são muito mais caros, dependem de muito mais estrutura para serem alcançados, e isso não é realidade para muitos países. Esse é o cenário mais realista para a maioria dos países, mas para engajar com o mundinho cor-de-rosa de primeira oposição, em que esses grupos de defesa conseguem toda essa estrutura, eu vou trabalhar o melhor cenário de primeira oposição, então. O cenário de um país que tem, ou que, um cenário em que, tipo, enfim, um país que tem, tipo, toda essa estrutura financeira e administrativa e burocrática e de infraestrutura, basicamente, para pessoas trans acessarem esses tratamentos de afirmação. As pessoas trans, assim como outras minorias, estão sujeitas a diferentes espectros de violência, entre eles os mencionados no InfoSlide. E acontece que essas violências, ou a transfobia de modo geral, submete as pessoas trans, infelizmente, à necessidade de lidar com duas categorias diferentes de questões. A nível pessoal, tipo, todo o processo de autorreconhecimento enquanto trans, a descoberta de possíveis caminhos, conflitos internos com sua própria imagem e coisas do tipo. Ou seja, como a pessoa trans se vê e lida com si mesmo, de dentro para fora, e outro, a nível social, a falta ou a dificuldade de reconhecimento legal, discriminações, etc. Ou seja, tudo aquilo que depende da visão e das atitudes da coletividade para com as pessoas trans, de fora para dentro. Isso é essencial de ser compreendido porque é uma diferença importante entre os dois lados desse debate. O que está sendo proposto pelas oposições são tratamentos e serviços que afirmam o gênero das pessoas trans, mas aos quais elas, infelizmente, têm acesso limitado. Só que percebe a grande questão. O problema do lado deles não é a disponibilidade ou não desses serviços, no melhor cenário, mas sim o acesso a eles. Os serviços existem e, se fornecidas as condições materiais objetivas, podem ser acessados pela população trans de acordo com a vontade de cada indivíduo. Depende, portanto, muito mais da capacidade socioeconômica de cada um e da estrutura local, mas que não depende de mudanças de mentalidade coletiva para serem acessadas. Ou seja, o nosso lado, tipo, e são muito mais limitantes, como o Furtado falou. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala da atuação de grupos de defesa dos direitos de pessoas trans, a gente está falando não de um indivíduo, mas sim de uma rede de indivíduos que se unem em prol de uma causa que entendem que não pode ser atingida por indivíduos sozinhos. É um custo de oportunidade. Considerando que a gente tem gente unida em torno de uma causa, qual é a causa mais otimizada de ser objeto dessa luta? E a resposta para essa pergunta é o reconhecimento legal e proteção de identidade, justamente porque são reconhecimentos que não dependem do acesso, como os do lado de oposição, mas sim de toda uma mudança estrutural do pensamento social sobre as pessoas trans para que seja institucionalizado. Então, mesmo no melhor cenário, que tipo uma pessoa trans, rica, branca, num país que tem toda essa estrutura, ela não pode alterar o seu nome legalmente se a legislação local não permite isso, mas ela pode pagar uma terapia hormonal se quiser. O nosso lado depende de mais gente para acontecer e por isso precisa ser prioritariamente objeto de luta desses grupos. Enquanto do lado de oposição, priorizar essa luta por grupos é dedicar apoio para uma luta que não depende tanto assim de uma luta coletiva, porque dadas as condições objetivas, pode ser acessada individualmente. Obrigado pelo discurso. Extensão da adjunta da oposição. Oi, gente, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir direitinho? Tá travando? Eu travei um pouco no prep? Tá certo. Se eu travar, por favor, me parem.
Ou tente, né? Porque eu vou estar sem internet, não vai estar dando pra ver. Mas, enfim. Gente, eu tô muito feliz de estar nessa semifinal. Eu não conheço todo mundo aqui, então meu nome é Marina Malveira e eu sou da UFC. E daqui a, 2 meses eu perco o meu iniciado. Então, breakar é um alívio gigantesco. Outra coisa, te amo, Léo, e esse debate aqui, ele é um pouco sensível. Então, eu peço desculpas de coração adiantado se eu disser algo de errado ou algo. Mariana, desculpa interromper. Oi? Deu uma travadinha, só não estava dando antes, mas agora deu uma travadinha. Eu aqui Jesus. também senti muitas travadas. Você travou por uns 3 segundos e voltou ao normal. Então tá tranquilo, Acho que né? agora parece bom. Se você travar em algum momento e cair, eu pauso o tempo e a gente volta onde estava, tá? Tá certo. Obrigada. Só uma coisa, de regra, ajuda a desligar as câmeras. Então eu vou Pra desligar a câmera, gente. Infelizmente, não vou estar lacrando. Mas, enfim, eu inicio meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mesa que ganha esse debate, quem conseguir propor o melhor mundo e a melhor luta para aquela pessoa trans que vai ser representada por esse movimento. Aqui uma definição de debate médio é entender que a gente está lutando por aquela pessoa que tanto quer uma redesignização, tanto quanto quer esse reconhecimento civil, e os dois têm que estar em pé de igualdade para essa moção conseguir rodar. O que já inviabiliza um pouco o argumento do Furtado, que existem pessoas não binárias, que existem pessoas que não precisam dessa redesignificação, porque se ela não precisa, ela não vai ser obrigada a fazer, e nem também se ela não quiser o reconhecimento civil, ela não vai ser obrigada, que a gente está lutando, na verdade, para qual que vai tornar mais acessível, qual é o mais urgente para debater aqui. O nosso mundo, ele não cria o melhor cenário, isso aqui não é um mundo perfeito, mas ele cria um mundo onde é possível, onde você, tá lutando por quem não pode esperar. E o ideal é ter os dois, mas aqui quem deve ser priorizado, quem deve ser primeiro, é quem está sofrendo mais. O lado deles é sobre lei, sobre nome de documento. O nosso é sobre corpo, o nosso é sobre -2, sobre mais acesso real. A gente não está prometendo o céu, a gente está tentando impedir o inferno. Vamos lá. Uma lei te chamar pelo seu nome certo não te protege de disforia, não te protege da dor, do preconceito diário, tanto no mercado de trabalho, quanto na escola, quanto na própria saúde. Uma lei, ela serve muito para aquilo de vida civil formal, mas ela não serve muito para o meio da rua, para a vida real e esse tipo de coisa. O lado aqui, a gente quer provar, o lado de lá, eles vão querer esse reconhecimento formal. O nosso é muito sobre o direito de existir. Esse tratamento, ele é o maior redutor de vulnerabilidade dessas próprias pessoas trans, porque sem essa própria saúde não é identidade. Se você não está no seu próprio corpo, e daí que você tem algum documento formal falando que você tem cidadania, se você não se sente parte dele, você não tem o cuidado, você não tem a certidão, a letra, não muda a vida real. Pense em alguém que quer mudar o nome, mas quer mudar de nome, mas continua no masculino, e aí você é barrado naquela... você quer mudar, mas você continua na perspectiva masculina, e você é barrado naquela entrevista de emprego. Essa realidade é que essas pessoas, principalmente quando elas não passam por esse teste, elas querem passar, elas não passam pelo teste de legitimidade social, elas não têm esse acesso à hormonização, a essas transições, a essa terapia, a essas cirurgias. Aqui mesmo é sobre segurança mental para essas próprias pessoas e sobre dignidade que o outro lado ele também quer lutar. Aqui mesmo, quem precisa de tratamento é quem é mais deixado para trás. Os grupos trans, eles não são homogêneos. Tem pessoas trans pobres, racializadas, de periferia, que não têm acesso nenhum à psicoterapia. Todo mundo à volta dela está chamando ela ou ele pelo nome correto, que ele se auto-identifica. E aí, o fato dela não próprio se identificar com o próprio corpo, isso produz um dano mental para aquela pessoa de uma forma irreparável. Se ela está mesmo estando num ambiente seguro, onde todo mundo ali respeita a identidade que ela escolheu, ela não se reconhece, porque a gente está assumindo que ela gostaria desse tipo de perspectiva e desse tipo de mudança. Para a base dessa comunidade trans, que é a maioria, esse tratamento ele não é uma questão de escolha política, ela é uma questão de sobrevivência, tanto para sobreviver em sociedade, quanto para sobreviver dentro do próprio corpo. Lutar pelo reconhecimento é muito importante, mas é pela forma, não pela substância. Priorizar essas leis, esse reconhecimento formal, atende uma elite que já pode acessar o resto, deixando essa base da comunidade trans,
Ok, eu tenho uma certidão, mas eu tô morrendo de disforia e não só isso, de abandono para me tornar quem eu realmente quero. É claro que mudar o nome do documento é simbólico, ele é reparador e ele é um passo. Mas se você continua no mesmo corpo, sofrendo a mesma dor, olhando para o espelho e não se reconhecendo, não é o suficiente para mitigar. E é por isso que isso se torna mais relevante, isso se torna mais importante para buscar. Mesa, aqui a gente tem a relevância para o próprio movimento. O próprio movimento trans, ele não pode se dar o luxo de lutar por um futuro distante, baseado em políticas formais e lentas. A gente luta e é importante... A gente não. Mas, enfim, é importante você lutar por quem está morrendo agora, quem precisa de um SUS estruturado, quem precisa desses hormônios gratuitos, dessa psicoterapia, desses tratamentos específicos. O nosso mundo, o movimento, ele se torna mais inclusivo, ele se torna mais diverso, e ele se enraiza em bases que são muito mais potentes para transformar essa vida dessa pessoa trans, desde que seja uma única pessoa, ou se a gente conseguir aqui mudanças reais e muito boas, várias. O caso de governos é sobre um reconhecimento legal, como, tipo, mudar o nome, ele deve ser prioridade porque é mais viável, porque abre caminhos, porque gera dignidade. Tudo isso também ocorre no nosso lado. Eu vou te explicar onde eles erram, depois que eu abrir o POI para segundas casas. POI segundas casas, por favor. As hormonas que eu tomo foram inventadas para mulheres cis. Estás consciente deste facto? Não, desculpa. Pode repetir, por favor? As hormonas que eu tomo foram inventadas para corrigir erros hormonais ou imbalanços hormonais em mulheres cis. Sabias deste facto? E sabias que eles são dados sem qualquer tipo de passar por procedimentos psicológicos? Estavas ciente disso? Ok, eu entendo e eu não entendo como isso é relevante. Eu entendo que seus hormônios foram criados para mulheres cis e justamente por isso, pronto, se eu abro o caminho para o próprio social, significa que eu também tenho mais pesquisa sendo resolvida daquele lado. Se eu tenho mais pesquisa, você pode ter um direcionamento mais guiado para isso. E eu peço desculpas de novo se eu falei alguma coisa errada. Mas vamos lá, vamos falar sobre o caso do primeiro governo. O caso deles, principalmente, ele confunde viabilidade com urgência. Sim, é mais fácil aprovar leis simbólicas do que garantir um acesso universal a tratamentos, mas é justamente por essa dificuldade que essa luta tem que ser priorizada. O reconhecimento legal, ele ajuda num tribunal. O tratamento, ele salva vidas todos os dias. Não é porque é algo político confortável que ele atende quem mais precisa. Quando o movimento escolhe só o possível, ele abandona o próprio necessário. Isso deixa essas pessoas trans, periféricas, negras, pobres, comemorando uma certidão, enquanto continuam sem hormônios, sem psicológico, sem a própria saúde. O segundo erro deles é achar que um nome de papel abre portas. Isso só vale para quem já tem um corpo que passa, que é lido socialmente como um corpo trans. Para a maioria, sem tratamento, não é uma leitura social possível. Você é chamado pelo nome, mas você não é aceito pelo mercado, na escola, no posto de saúde. Você tem que sempre ficar explicando por que seu corpo é visivelmente só feminino, mas o seu nome é masculino, e aí as pessoas não entendem, e logo ocorrem todos os problemas sociais que a gente percebe que são muito ruins. Mesmo sem essa própria saúde, sem essa harmonização, se você quiser, você tem aquele sentimento de disforia, essa disforia mata, você não tem um apoio psicológico que você deveria, e é por isso que o nosso caso ganha. A gente não está falando que a gente vai culpar essa pessoa trans por essa violência. A gente está dizendo que o mundo é violento, logo você tem que lutar para proteger essas pessoas do que elas precisam para viver e sobreviver. Muito obrigada, infelizmente, por problemas pessoais, eu vou precisar sair desse debate, mas muito obrigada pela atenção, gente, de verdade. Obrigado pelo discurso. Extensão do governo. Oi, gente, finalmente consegui conectar. Vocês conseguem me ouvir tranquilo? Luísa, sua mão tá levantada. Gente, ó, por eu estar pelo celular, eu não vou conseguir, tipo, levantar, ver mãozinha. Então, tipo, eu vou pedir no meu discurso o POI, tá? Então, eu vou começar meu discurso. Vocês conseguem me ouvir ainda? Eu saí do Meet aqui. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Alguém pode me confirmar? Sim, a gente ouve. Ok. Gente, eu vou iniciar meu discurso em 3, 2, 1. Mesa, a gente tá num processo
muito difícil atualmente. A gente tem uma atual onda de retrocessos legislativos e judiciais contra pessoas trans, mas isso não é um fenômeno isolado. O meu caso ele vai basear em 3 passos principais, como o reconhecimento legal é a única barreira contra a desumanização institucional, como isso, na verdade, faz com que a lei ela seja a maior ferramenta para diminuir o ódio interno da comunidade, e como que isso necessariamente vai fazer com que as pessoas trans não materializadas, que foi um ponto que o Furtado falou, eles são as mais vulneráveis, e eu vou provar para vocês. Primeiro, a atual onda de retrocessos legislativos, ela não é um fenômeno isolado, tá? Ela é uma parte de uma estratégia global para reforçar a normatividade de gênero como a única forma legítima de existência. Quando os tribunais e governos eles negam o direito ao reconhecimento legal da identidade trans, eles não apenas impondo burocracias, eles estão reafirmando que a autodeterminação é uma concessão e não um direito humano. Quando você tem uma decisão do Supremo escocês de 2023 que definiu a mulher exclusivamente como fêmea biológica, ele não foi apenas sobre o gênero, foi sobre quem merece ter sua humanidade reconhecida pelo Estado. E essa negação legal ela tem efeitos materiais imediatos, Furtado. Sem documentos que reflitam a identidade, elas ficam presas em um ciclo de humilhação institucional. A gente é exposto a situações degradantes em bancos, aeroportos, hospitais, postos de trabalho, onde o gênero é constantemente questionado. Pior ainda, em países onde você tem essa mudança de gênero em documentos que exigem diagnósticos psiquiátricos ou intervenção médica, o Estado nos diz que nossa identidade só é válida se aprovada por terceiros. Isso reforça a noção tóxica de que a gente precisa da permissão de médicos, juízes ou psicólogos para existir. A luta pelo reconhecimento legal pela comunidade trans, ela é obrigatória, portanto, para você ter uma rejeição radical dessa lógica. Ela afirma que ela precisa afirmar que a identidade ela não precisa ser certificada, que sabemos que a gente que o papel do Estado é apenas registrar essa verdade e não avaliada. Quando a gente exige que leis permitam a autodeterminação de gênero, a gente está dizendo que não precisa de um psicólogo que diz para dizer que eu me reconheço como si mesma. O reconhecimento legal ele desmonta a narrativa de que pessoas trans elas são doenças mentais que precisam de cura que oposições defendem. Se a nossa identidade ela é válida perante a lei sem a necessidade de diagnóstico ou tratamentos, isso enfraquece a justificativa pseudocientífica usada para patologiar as pessoas. E é por isso que nesses setores mais conservadores existem tanto essa mudança. Eles sabem que uma vez que o Estado eles não reconhece sem reconstrução, eles ficam mais difíceis de sustentar o discurso de nós somos anormais. Em um momento de criminalização crescente das identidades trans, o reconhecimento legal não é apenas sobre dignidade, é sobre segurança física. Em países como você tem como a Rússia, a Hungria, onde o gênero legal é irrevogavelmente vinculado ao sexo atribuído no nascimento, as pessoas trans elas são sistematicamente caçadas, seja pelo Estado, seja por grupos de ódios, e garantir o direito à autodeterminação legal nessas condições é uma questão de vida ou morte. O segundo ponto é como o ódio interno da comunidade ele só se combate com união política e a lei é, nesse caso, a maior ferramenta. A fragmentação da comunidade trans, onde algumas pessoas se consideram mais válidas que outras em base de mercantilização, passabilidade ou conformação binária, não surge do vácuo. É um reflexo direto da opressão estrutural que ensina que a gente só merece respeito se a gente se aproximar o máximo possível do ideal cisgênero. Quando a mulher trans ela diz que pessoas não binárias atrapalham o movimento, ou quando o homem trans eles afirmam que não faz a harmonização, que não faz a harmonização não é trans de verdade, eles não estão apenas repetindo o discurso de ódio, eles estão internalizando a lógica do sistema que oprime essas pessoas. Essas divisões elas são deliberadamente exploradas por grupos anti-trans. Eles financiam vozes trans moderadas que defendem a ideia de que apenas algumas pessoas trans merecem dinheiros, geralmente aquelas que se conformam a padrões cisnormativos. Essa estratégia de dividir para conquistar ela é eficaz enquanto você discute quem é trans o suficiente, eles aprovam lei que apagam a todos nós. E a luta por leis inclusivas é a melhor ferramenta para contratar. Se uma legislação garante direitos independentes de medicalização, ela invalida a hierarquia de transição válida. Por exemplo, em países onde você tem a mudança de gênero e documentos não existem laudo médico, a pressão para que o homem trans ele se harmonize diminui drasticamente, porque a sociedade ela é forçada a aceitar que a identidade de gênero não é um diagnóstico médico. Quando você conquista a lei que protege todas as identidades trans, incluindo as não binárias e não medicalizadas, a gente cria um precedente legal que obriga até os setores mais conservadores da comunidade a repensar seus preconceitos. Se o Estado reconhece que uma pessoa não binária tem o direito de um mesmo respeito de uma mulher transbinária, como alguém que possa sustentar que não binários não são trans de verdade. Essa união política em torno do reconhecimento legal fortalece a própria comunidade contra a cooptação. Quando a gente deixa claro que nenhuma pessoa trans ela será deixada para trás, a gente fecha as portas para aqueles que querem negociar direitos parciais em troca de aceitação condicional. E em tempos de ataques coordenados, como o filme que eu fiz para vocês, a única chance que os grupos eles têm que fazer é uma solidariedade radical, e a lei é a única ferramenta que consegue para fazer isso. O terceiro ponto de pessoas trans não medicalizadas. A transfobia ela não atinge todas as pessoas trans da mesma forma. Aquelas que se medicalizam, seja por escolha, falta de acesso ou impedimentos autônomos, são as primeiras a serem excluídas, dos poucos espaços de produção que existem. Enquanto algumas pessoas trans elas conseguem passar como cis e ainda assim evitar parte da violência cotidiana, quem não se encaixa nos padrões binários ou não deseja intervenções médicas é constantemente jogado às margens, muitas vezes pelas próprias pessoas que deveriam ser suas aliadas da comunidade. Essa exclusão ela tem consequências materiais brutais. Quando você tem pessoas
pessoas trans não medicalizadas, elas enfrentam 3 pontos. Maior risco de desemprego sem teto, porque muitas vezes elas são rejeitadas mesmo em emprego que abre que se dizem LGBT-friendly. Segundo, a violência médica, pois os profissionais da saúde, eles frequentemente se recusam a tratá-las sem que comprovem sua identidade através de humanização. E terceiro, um isolamento social, já dentro da própria comunidade trans, que são tratadas como menos legítima. O reconhecimento legal, então, ele quebra esse ciclo, porque se uma pessoa não binária, ela pode ter o seu gênero reconhecido em documentos sem precisar de laudos ou tratamentos, e a protege de humilhações institucionais, e abre porta para emprego, moradia e serviços básicos. Mais importante, isso envia uma mensagem que a identidade dela é válida por si só, e não apenas se ela se encaixar em padrões médicos. Quando a lei reconhece as pessoas não medicalizadas, ela desafia a noção de que os corpos trans são aceitáveis se modificados. E isso é revolucionário em um mundo otário, mesmo muitos aliados só apenas pessoas trans, se elas fizerem a transição direito. Ao desvincular o direito de medicalização, a gente afirma que a autonomia corporal ela é sagrada e que ninguém deve ser forçado a alterar seu corpo para ser tratado com dignidade. E essa luta é especialmente urgente quando você tem pessoas trans, negras, indígenas e periféricas que muitas vezes não têm acesso a tratamentos médicos, seja por falta de recursos, seja por racismo ou no próprio sistema de saúde. Se a gente condiciona os direitos à medicalização, a gente está excluindo justamente quem mais precisa de proteção. Eu tenho um tempo ainda, gente? Pronto, tem 1 minuto ainda. Pronto, o final é que o reconhecimento legal ele não é só sobre o papel, é sobre mudar a própria realidade material. Quando você fala que a lei não é apenas. Quando você fala que os documentos não mudam o microcêntrico, primeira posição para onde falou, a lei ela não é apenas um pedaço de papel, ela é um instrumento de poder que molda a realidade cotidiana. Quando uma mulher trans ela pode ter seu nome e gênero reconhecido oficialmente, isso não é um gesto simbólico, é a diferença entre ser contratado ou rejeitado em entrevista de emprego, entre ser tratada com respeito ou violência em hospital, entre poder denunciar um agressor ou poder ser ignorado pela polícia. A lei, ela educa a sociedade. Quando o Estado ele reconhece oficialmente identidades não binárias, isso força escolas, empresas, instituições a se adaptarem a essa realidade. Professores aprendem a usar pronomes neutros, formulários passam a incluir as opções além de homem e mulher, empregadores treinam funcionários para não discriminar. A cultura muda porque a estrutura muda primeiro. O reconhecimento legal tira as pessoas trans o fardo de ter que provar quem são a cada momento. Em um mundo onde você tem essa identidade constantemente questionada, apontar para um documento e dizer que o Estado me reconhece assim, reduz a violência psicológica do dia a dia. Não é sobre pedir permissão para existir, é sobre exigir que nossa existência seja inquestionável. No contexto de retrocesso legal, cada vitória legal é um contraponto necessário a essa narrativa de que pessoas trans estão perdendo espaço. Quando a gente conquista leis progressistas, como a autodeterminação de gênero ou as proteções das pessoas não binárias, a gente demonstra que a maré pode ser virada. Isso não apenas protege quem está sobre a agora, mas dá esperança para futuras gerações. E é por isso que eu tenho muito orgulho em defender essa moção. Obrigado pelo discurso. Extensão da oposição. Oi, pessoal, estão me ouvindo todos? Ok, perfeito. Então, primeiro, eu gostaria só de ressaltar que sei que esse tema, como foi dito anteriormente, é sensível, então já peço perdão de antemão se eu acabar por falar algo que, enfim, ofenda de alguma maneira alguém. E também agradecer minha dupla, Sotri, que é uma grande inspiração para mim, meu primeiro campeonato, então está sendo muito bom participar contigo. Começo meu discurso, portanto, em 3, 2, 1. Ok. Primeiro, a formalidade é sim relevante e a gente não tira isso de foco, mas a legislação é muitas vezes limitada, como já foi dito aqui, ou até simbólica. Eu vou dar uma explicada geral sobre o que eu quero dizer com isso, porque isso vai ser o princípio sobre o qual a gente vai se amparar para todo o resto. Foi dito pelo primeiro governo que a condição mínima de existência moral é essa legislação, é essa formalidade, mas na verdade é o oposto disso. Ou seja, é ter soberania sobre o próprio corpo, ou seja, ter poder sobre si próprio, para reconhecer isso como sua bela vontade te orienta e não se enquadrar num simbolismo que muitas vezes pode ser vazio. A dignidade é sim um ponto de partida, mas a dignidade não vem da lei. A lei de dignidade dos direitos fundamentais não existe por si mesma, ela existe porque ela é um direito pessoal, fundamental humano, e ela jamais depende do reconhecimento externo, sendo própria do ser humano, do corpo do ser humano e inalienável. Portanto, a formalidade representa, materializa como a pessoa se enxerga no mundo, e ela é sempre posterior à materialidade propriamente dita. Por isso, no direito, a gente fala ubi societas ibi ius, onde há direito à sociedade, e não o contrário. Vale dizer, não é onde há legislação que há cultura, como dito pela extensão de governo, onde há cultura há legislação, onde há sociedade há direito, onde há valor há direito, e onde há reconhecimento prático, efetividade é que há direito. Por isso, antes de qualquer ação formalista, deve-se haver o acesso a tratamentos e afirmação, que é o que
que é o que se vive, que é o que as pessoas vivem diariamente. A sua face, ou seja, o seu corpo é o seu cartão de visita inicial. E quando a pessoa é reconhecida na rua, é mais relevante para ela do que como ela é reconhecida nos tribunais, já que muito pouco vai ela recorrer aos tribunais. Isso confere reconhecimento a essas pessoas, autoridade. E numa sociedade de estereótipos como a nossa, isso confere propriamente até independência. Digo, como a Erika Hilton, num país que infelizmente é transfóbico como o Brasil, seria levado a sério se tivesse alguma característica masculina, por exemplo? Ela não seria, porque o que confere essa seriedade no Brasil é como ela é vista de acordo com os estereótipos, infelizmente. Segundo, e agora partindo de fato para os argumentos, esse foi o princípio sobre o qual a gente vai se amparar para falar sobre o resto. Primeiro, a facilidade de visualização material encoraja outras pessoas a se assumir. Isso porque a legalidade formal é algo totalmente técnico, uma categoria do direito, seja pronome, seja nome. As pessoas não sentem isso na prática, não sentem isso no dia, não sentem isso naturalmente sem uma investigação. Em oposição a isso, quando os tratamentos se efetivam e as pessoas veem essa transição materializada visualmente na frente delas, isso consequentemente encoraja as pessoas a darem um primeiro passo frente ao reconhecimento. Em oposição à simples formalidade, que não configura no movimento recíproco uma reciprocidade de identificação, porque é nome, é formalidade, é categórico, isso não é algo palpável e material. Assim, as pessoas que querem se assumir sabem que tem todo um processo burocrático. Esse processo é moroso, é difícil, como naturalmente a maioria das coisas são na legislação brasileira. Ou seja, ela depende de um processo formal, de uma legalidade processual, que por muitas vezes e por natureza da própria legislação brasileira é complexa. As pessoas, então, além de não sentirem essa reciprocidade material que encoraja elas a se assumirem, faz com que elas se sintam desencorajadas nesse processo de reconhecimento, porque elas precisam justamente recorrer à justiça, e essa justiça é morosa, ela demora, ela é justamente demorada. Partindo disso, desses preceitos, eu queria chegar no segundo ponto, que o acesso a tratamentos facilita o reconhecimento dessas pessoas como elas concebem a si próprias, mas ainda mais o modo como as pessoas se veem, além de impedir de deixá-las submetidas a outros sujeitos, que podem, inclusive, ser pessoas transfóbicas ou contra a sua existência como pessoas trans. Ok. Quando um terceiro enxerga uma pessoa que transicionou, é muito mais fácil para ele reconhecer ela, respeitar os seus direitos quando ela realiza algum tipo de tratamento. Isso porque esses tratamentos aproximam as pessoas do que a sociedade, infelizmente, concebe como gênero, ou como estereótipo de gênero, porque as pessoas no mundo seguem esse tipo de estereótipo. Isso gera aceitação, isso gera reconhecimento e, portanto, maior qualidade de vida, que é o nosso objetivo aqui. Por outro lado, o mero reconhecimento formal não possibilita esse reconhecimento a priori, tendo que ter uma identificação como uma identidade, por exemplo, e algum tipo de documento que não é facilmente acessível e concebível a todos, o que também é exclusivo, porque na realidade o direito, por mais que seja universal, como já foi citado pelos governos, na prática ele não consegue ser, como por exemplo no acesso a uma carteira de identidade. Muitas pessoas podem inclusive não ter acesso a carteiras de identidade, podem não ter acesso a documentos, podem não ter acesso à legislação propriamente dita. A bateria do meu computador está acabando, espero que não acabe até o final. E essa falta de acesso pode inclusive dificultar o reconhecimento dela. Então, se elas não vão ter a possibilidade do próprio reconhecimento formal, como elas conseguiriam, por exemplo, serem efetivamente reconhecidas como tais? As pessoas trans podem, então, sofrer preconceitos a partir disso, por não serem reconhecidas como tal sem a presença de uma mera formalidade, que às vezes nem vai chegar a elas justamente para elas não terem acesso a essa carteira de identidade, a essa materialidade, a essa legislação, né? Justamente por a legislação muitas vezes ser distante do brasileiro, ser distante da pessoa que geralmente tem acesso a determinadas informações, então isso é ainda mais difícil para pessoas que não têm esse acesso à informação. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o que impede que um porteiro chame uma mulher categoricamente errado por meio de um pronome, por exemplo, sem que ele possa enxergar isso materialmente no primeiro momento? Isso é princípio lógico e entra a lacuna da primeira oposição, porque o direito, na verdade, ele sempre vem do reconhecimento de terceiros. A própria concepção da concessão de um direito positivo vem de um terceiro. O foco, portanto, da concessão de algum direito, ele nunca vem do sujeito em si, que geralmente sempre fica submetido à vontade da produção da legislação. E essa vontade não necessariamente é de uma pessoa ética, ou de uma pessoa que tenha a noção que essa pessoa tem, a vivência que essa pessoa tem. Então, a produção dessa legislação, a produção desses documentos, ela pode estar submetida a um parlamentar, a um ministro, a um cartorário, que muitas vezes pode até ser uma pessoa transfóbica. Ou seja, atrelado a isso, a morosidade da justiça pode destituir a pessoa de qualquer direito.
Esse reconhecimento, além de tudo, é a longo prazo e faz com que o sujeito tenha que se submeter a alguém, ao Congresso, ao Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, as pessoas trans são agredidas na rua, que é o que efetivamente acontece. Enquanto isso, o tratamento parte da vontade do próprio negócio jurídico, ou seja, vem da autonomia do próprio sujeito. O sujeito tem a vontade, o sujeito tem a vontade de potência de realizar aquele tratamento. Então, ele não depende de uma concessão formal, pode ser reconhecido visualmente por qualquer um, e pela própria concepção de conhecimento humano, que na maioria das vezes é visual, né? Justamente pelo fato do conhecimento ser concebido sobretudo por meio da visão. Por isso, muito orgulho em me opor. Obrigado pelo discurso. WIP do governo. Antes de começar, queria só dizer que eu desmutei-me quando queria baixar a mão. Peço desculpa se ouviu algum barulho ou se perturbei a Isidoro. Agradecer ao Eliseu, agradecer às restantes pessoas aqui presentes. E dito isto, vou começar o meu discurso em breves instantes. Eliseu, eu não tirei muitas notas, por isso isto vai ser mais do coração do que outra coisa. Mesa, disseram-nos tantas vezes que somos doentes, só por sermos diferentes, que muitos de nós acreditaram nisso e disseram às pessoas mais diferentes que elas também são doentes. Eu quero pegar num ponto específico do caso do Eliseu e mostrar-vos como é que ele é o ponto necessariamente mais importante ao longo deste debate, porque houve uma questão que eu ia fazer ao Isidoro e até agora nenhuma destas equipas conseguiu necessariamente responder além do nosso caso. O que é que acontece quando nenhuma destas leis passa? O que é que acontece face ao contexto que o Eliseu vos apresenta de um ódio crescente e de uma retirada constante de direitos por parte da comunidade trans, quando não conseguimos conquistar nada? Quem são os mais vulneráveis e como é que eles ficam efetivamente protegidos? É a partir daqui que eu quero fazer a puta da separação face ao primeiro governo. Porque o primeiro governo traz efetivamente uma lógica muito importante do que é que acontece quando nós conseguimos passar as leis, quando é que nós conseguimos ter o reconhecimento legal. Eu acho isso necessariamente importante. Mas, numa comunidade trans altamente dividida, que diz a si própria que certas pessoas não são necessariamente válidas, e estas pessoas costumam ser as mais vulneráveis, as que são mais rechaçadas pela própria sociedade por não se conformarem àquilo que são os estereótipos de género, apenas nós é que dizemos que a própria comunidade se vira a si própria e diz: tu não precisas de qualquer tipo de transição médica, tu não precisas de acesso a hormonas, tu não precisas de passar, tu existes, tu és válido, tu és tu. Nenhuma outra equipa consegue dar-vos isto. Nenhuma outra equipa consegue funcionar a partir do momento em que nenhuma lei passa. Nenhuma outra equipa consegue virar-se e dizer: nós temos uma comunidade que agora se vai virar e dizer: ninguém larga a mão de ninguém. Nós vamos abandonar aquilo que é a narrativa transmedicalista de que as pessoas precisam de ser avaliadas por psicólogos, precisam de demonstrar que o seu sofrimento é efetivamente muito mauzinho para poderem ser reconhecidas como elas próprias. Apenas o Eliseu vos traz isso quando ele diz: reparem, nós conseguimos efetivamente trazer esta mensagem para a própria comunidade e também, a partir daí, conseguimos fazer com que muito daquilo que é disforia social seja, pelo menos, abatida dentro da própria comunidade, mas também abatida externamente quando as coisas efetivamente passam. É só isto que eu quero efetivamente trazer, que é as pessoas não binárias, as pessoas que não passam, as pessoas que não querem qualquer tipo de hormonas, as pessoas que a primeira oposição e a segunda oposição insistem em ignorar, que não querem acesso à transição médica, que também necessitam de reconhecimento legal, que também necessitam de reconhecimento da sua própria comunidade, que são as mais rechaçadas dentro da própria comunidade e fora da própria comunidade, são as que estão mais protegidas pela comunidade do nosso lado quando nós temos este tipo de narrativa, quando nós mandamos este tipo de mensagem, e elas são as que efetivamente mais importam dentro deste debate. Antes de eu prosseguir, Arthur, rápido. As ameaças vêm de agentes fora da comunidade, não de dentro. No meio tempo, enquanto a comunidade se fortalece... Não venha dizer a mim o que é a comunidade trans. Eu estou dentro da puta da comunidade. Eu falo com pessoas trans. As ameaças não vêm só fora da comunidade. As ameaças também vêm de dentro da comunidade, de pessoas que me dizem a mim, por exemplo: olha, tu podias fazer mais isto, tu podias usar mais maquilhagem. Não, já pensaste em meter mamas? Tudo isto efetivamente acontece dentro da comunidade e tudo isto são situações de vulnerabilização que devem ser combatidas e só nós é que verdadeiramente as conseguimos combater. Não venhas dizer a mim o que é que a comunidade trans efetivamente precisa. Eu sei. Prontos, tendo feito a nossa separação ao primeiro governo, eu vou falar um bocadinho sobre a oposição. A oposição quer falar de urgência porque as pessoas matam-se por acesso a cirurgias. Reparem, isto é muitas vezes falso, porque a disforia também é exacerbada por questões necessariamente sociais. A disforia também acontece não só quando as pessoas não veem o seu corpo como feminino, mas também quando toda a sociedade à volta delas lhes diz que elas não são femininas, que elas não são o género com que se identificam. Isso também é um elemento da disforia que eles efetivamente não compreendem, porque não são pessoas trans, obrigado.
planeada e que eu estou a dizer que nós conseguimos muito mais facilmente resolver do nosso lado. Nós conseguimos dizer às pessoas, e reparem já agora, que elas também efetivamente são válidas, elas importam, independentemente delas passarem ou não. Porque aquilo que eles estão a dizer sobre, mas o acesso a cuidados médicos resolve a disforia é tendencialmente falso, tendo em conta que eu conheço inúmeras pessoas que efetivamente tomam hormonas, efetivamente fazem algumas cirurgias e mesmo assim não conseguem, abre aspas, fecha aspas, passar como um género com que se identificam. Isto é uma realidade para inúmeras pessoas trans e nós dizemos que elas também são válidas, também necessitam de alguma forma de reconhecimento, mesmo que se olhem constantemente ao espelho e não consigam ver uma mulher, sabem que pelo menos o Estado consegue ver uma mulher, que o Estado necessariamente as reconhece como elas próprias. E eles falam também sobre acesso a documentos através de mudanças médicas. Reparem, isto existe. Isto é horrível, é exatamente isto que nós estamos a denunciar. As nossas identidades são tendencialmente medicalizadas contra a nossa vontade. E isto, ao contrário da que a primeira oposição afirma, é uma coisa má, que nós só conseguimos resolver com o nosso caso, com a mensagem de que as pessoas são válidas, independentemente de quererem submeter ou caber dentro dos estereótipos de género. Que as pessoas, efetivamente, são elas próprias, independentemente de terem de passar por um processo altamente degenerativo, de terem de confirmar a um psicólogo, a 2 psicólogos até, que elas são elas próprias para poderem serem reconhecidas como elas próprias e terem um mínimo de acesso a cuidados efetivamente médicos. Certo, sobre a vulnerabilidade, ainda porque eles falam de vulnerabilidade e que temos de proteger as pessoas que evidentemente são mais vulneráveis e dizem-nos, mas existem pessoas que se submetem à faca em sítios muito shady para conseguirem ter alguma forma de feminização facial, implantes, o que é que quer que seja. Nós dizemos que isto tendencialmente é uma escolha. Nós dizemos, ainda assim, que há coisas que nos vulnerabilizam muito mais e que não são escolhas e que são necessariamente dependentes daquilo que é o Estado. Reparem que é através do reconhecimento da minha identidade enquanto mulher que eu não sou presa numa prisão com homens. E reparem na violência sistémica que mulheres trans são tendencialmente submetidas quando são aprisionadas com homens. Reparem que constantemente nós somos violadas ao ponto de inúmeras mulheres terem tirado a vida na prisão exatamente por causa disto. Se é sobre uma questão de vulnerabilidade, então as pessoas que são mais vulneráveis, as pessoas que acabaram de sair de uma situação de violência doméstica e não têm acesso a abrigos domésticos para mulheres vítimas de violência doméstica por não serem vistas como mulheres, elas também são as pessoas mais vulneráveis e também precisam de alguma forma de reconhecimento e só o nosso lado é que efetivamente dá isso quando nós conseguimos passá-lo. Mas eles falam que os acessos a cuidados médicos e o acesso à afirmação de género é uma coisa tendencialmente importante. E é exatamente por causa disso que eu fiz o POI sobre hormonas, porque eu quero quebrar esta moção. Eu acho importante quebrar esta moção. Importam. Não importa para todas as pessoas trans, mas vamos quebrar um bocadinho isto. As hormonas, que são o tipo de cirurgia cuidado mais procurado e que eu, por exemplo, tomo, foram criadas para mulheres cis e são-lhes dadas para qualquer tipo sem qualquer tipo de necessidade de passarem por um psicólogo para corrigir imbalanços hormonais. Cirurgias sexuais também são feitas em pessoas cis e também sem elas necessariamente passarem por um psicólogo. Isto porque legalmente o hospital reconhece estas pessoas como o seu género e estes problemas como erros de um corpo deste género que podem ser corrigidos. Se conseguirmos de facto passar esta legislação de reconhecimento e obrigar hospitais a nos verem e reconhecerem como nosso género, então, tendencialmente, os nossos corpos também são reconhecidos como tal. Isto significa que nós conseguimos, caso o hospital reconheça o meu corpo como um corpo feminino, ter acesso a hormonas que efetivamente são reafirmativas do meu género, sem eu ter de passar pelo processo psicológico de provar a alguém que eu sou do género feminino, que o meu sofrimento efetivamente importa, porque eu já sou reconhecida enquanto mulher pelo hospital, já tenho acesso a estes cuidados médicos. Isto quebra completamente a noção, eu sei, eu não tenho culpa de vocês terem feito uma moção sobre pessoas trans, sem consultar pessoas trans. Ainda sobre a soberania sobre o corpo, que é aquilo que é representado pela segunda oposição, reparem como é que isto é uma mentira. O processo formal é altamente complexo, sim, mas é muito mais difícil pessoas terem acesso a tratamentos do que eles dizem. Eu tenho de passar por vários psicólogos para conseguir fazer. A legislação até pode ser distante. Ok, já fica sem tempo. Muito obrigada, muito orgulho em propor. Obrigado pelo discurso. O IP da oposição. Olá, consegue me escutar bem? Consegue me escutar bem? Sim. Sim. Show de bola. Antes um disclaimer sobre principalmente o POI inicial, não quis ofender nem nada do tipo, é porque eu escrevo muito rápido, eu escrevi errado e aí eu li uma palavra, eu decidi pular uma palavra que eu não estava conseguindo ler. Então não era falar como membro da comunidade, do movimento, nem nada do tipo. Era um POI mais estratégico, mas enfim, eu li errado, aí saiu outra coisa. 3, 2, 1... Mesmo, a gente precisa retomar o principal movimento da existência de principal motivo da existência de movimentos em defesa e representação de grupos marginalizados, que é
como todo movimento é feito por indivíduos, o objetivo principal deve ser melhorar a qualidade de vida desses indivíduos. Quando os indivíduos estão sob constante, presente e a ameaça de vida, de integridade, ameaça as suas integridades físicas, a prioridade número 1 deve ser proteger a integridade física desses membros. Isso foi o que o Isidoro trouxe, isso foi o que as oposições trouxeram até agora, e a única resposta que nós tivemos até agora sobre isso foi, depois que eu fiz um point com o Matheus Furtado, e ele vira e fala que não, existe um princípio maior do que a qualidade de vida e o bem-estar direto dessa população. Muito fácil falar isso como um movimento, porque o movimento não tem cara. Mas quando a gente lembra que a razão do movimento, um movimento não sente nada, porque o movimento é um agregado de pessoas. Mas quando a gente lembra que essas pessoas estão sob ameaça, o jogo muda. A prioridade, até pela autoperpetuação do movimento para defender essa comunidade oprimida, tem que ser proteger os membros. Então vamos lá, vamos fazer um overview breve do debate até agora. O primeiro governo traz a lógica de que o reconhecimento legal implica em meios de defesa institucional e abre portas para a comunidade de trans ser incluída em sistemas de saúde, tribunais, em situações de entrevista de emprego, vão ser respeitados e tudo mais. O problema é que eles não entendem que essas situações em que um documento diz por você, em que o documento impele outra pessoa a te respeitar como o que você elas são situações mais raras do que no dia a dia. O que impede, o que tendencia um porteiro a olhar para uma pessoa, para uma mulher trans, e não chamá-la com os pronomes errados, não chamar de irmão, senhor ou qualquer coisa do tipo, via de regra, é o julgamento interno e pessoal que esse porteiro faz. E esse porteiro, ele não vai perguntar qual é o seu nome, ele não vai perguntar quais são os seus pronomes, ele não vai ter essa preocupação. No dia a dia, poucas pessoas têm esse tipo de preocupação. E essas microagressões, muitas vezes não intencionais das pessoas no dia a dia, acabam impactando muito negativamente a comunidade trans, que se sente deslegitimada, desvalidada. Não só isso, mas indo para um extremo, quando as pessoas trans não se conformam com os estereótipos de gênero, com os padrões de gênero, que são os propagados pela maior parte da sociedade, isso tende a fazê-los alvos mais fáceis para grupos de ódio, grupos transfóbicos, e pessoas que, via de regra, olham pessoas trans como menos importantes e de menos valor. Mais tarde, ter impacto no caso de primeiro governo, esse impacto é mitigado, porque a maior parte da vida de uma pessoa, seja trans, seja cisgênero, vai ser sempre fora dos tribunais, fora do escritório do SUS, fora de situações em que o documento diz por você. Antes de eu continuar, pode primeiro governo. Direitos fundamentais não são instituídos pela lei, eles são só reconhecidos. Faltou aula de constitucional aí para vocês. Mas mesmo que tu tivesse certo, antes depender de lei do que de alterações numa pessoa para ter essa dignidade, né? Essa dignidade, ela é aparentemente dada nos tribunais. Isso a gente concede. O que a gente embate com vocês é que vocês não entendem que o ponto principal e o ponto seguida é o dia a dia, não é nos tribunais. E sim, o direito de reconhecimento, ela é validada e reconhecida pelo Estado. A gente não está discutindo que essas pessoas trans não têm esse tipo de, não têm direito a essa legitimidade e validação pelo Estado. O que a gente está discutindo é que essa validação é mais importante em ambientes fora do Estado, em ambientes na vida, no dia a dia comum, porque é nesses ambientes que essa população perseguida sofre ataques, tanto indiretos e microagressões, quanto diretos à sua integridade física. A gente se diferencia de primeira oposição, porque a primeira oposição tem 3 pontos principais. Primeiro, pessoas morrem buscando passabilidade, que essas pessoas se submetem a procedimentos médicos clandestinos, e isso as põe em risco, e nós concordamos com isso, mas nós achamos que isso é um impacto marginal, e nós mostramos um impacto maior. O segundo é que é um sofrimento interno. Essas pessoas sofrem com disforia de gênero, logo elas buscam esse conforto, esse alívio da disforia de gênero, justamente em alterações físicas do próprio corpo, para ser mais, para muitas pessoas, né, não a maioria, mas justamente para se alinhar mais com os padrões de gênero.
O nosso problema, nós nos diferenciamos porque nós mostramos que, apesar desse sofrimento interno ser sim, muito importante, ele não é o principal motivo de ameaça à integridade física das pessoas trans. E o segundo nós mostramos que esse argumento da passividade é menor. O segundo governo traz 3 principais argumentos também, que ele protege a segurança física das pessoas, então o Estado se conhece como tal, e não coloca elas em situações em que o Estado estruturalmente vai contra a integridade e dignidade das pessoas. Existe um reforço da lógica transfóbica dentro do próprio movimento. Eu vou engajar isso no nosso caso, para comparar o nosso caso com um desses. E o terceiro, a passibilidade exclui pessoas não medicalizadas, que leva a isolamento social, violência médica e isolamento institucional, que é um aspecto do primeiro ponto. Qual que é o nosso problema? O primeiro ponto, ele sim acontece. O segundo, nós discordamos que existe um reforço da lógica transfóbica, que o reforço da lógica transfóbica dentro do próprio movimento seja algo comparativamente pior a um reforço, a uma maior exclusão que ocorre do lado deles. E para isso eu vou pegar o nosso caso de oposição, que é só para relembrar. Primeiro, nós temos o reconhecimento pelas pessoas da rua, né, não pelos tribunais, nem nada do tipo, é mais fácil, e mais fácil pessoas, figuras que representam o movimento trans, que se adequam a esses padrões, adentrar no espaço de poder e representar o movimento. É muito menos provável que a Erika Hilton tivesse o impacto que ela tem se ela tivesse uma barba. Ela não seria um homem se ela tivesse uma barba, nem nada do tipo. Mas boa parte da sociedade, principalmente setores conservadores, haveriam com nojo e não dariam espaço nem repertório para ela. Logo, o movimento trans seria ainda mais enfraquecido por falta de reconhecimento institucional. Reconhecimento institucional que é necessário para as mudanças da legislação que a gente está buscando. Segundo, o princípio de autoidentificação, e esse é o diferencial principalmente do primeiro governo, ela é rompido nos dois lados da casa. Ele é simétrico dos dois lados. Enquanto a gente fala, é mais importante ser reconhecido pela rua e você fazer esse esforço, o movimento trans fazer esse esforço para se salvar sendo reconhecido pela rua, no lado de vocês, o que vocês estão fazendo é com que o movimento trans ele faça esse esforço para ser reconhecido não só pela rua, mas pelos deputados, senadores, muitas vezes que não reconhecem os trans. E por último, nós entendemos que o cotidiano é onde o lugar que a pessoa vive. Logo, é mais importante do que os cartórios. Muito obrigado e muito orgulho em opor. Obrigado pelo discurso, obrigado a todos pelo debate. A mesa vai deliberar e resultados em breve. Peço que liberem a sala, por favor.